Agora, o que eu estou falando de pressão é que não é o Corinthians, é qualquer clube. Olha a Leila, o que estão fazendo com a Leila. Sua camisa vale os 123 milhões? Vale e vai aumentar agora. Antes do final do mandato? Se Deus quiser. Para quanto? Estou tentando. Não sei ainda, estou tentando fechar um negócio. Ela te desafiou, né? Quem? Ela te desafiou, né? Ué, mas a Leila é minha amiga, adoro ela. Mas se você mostrar, ela aumenta lá, né? Não foi isso que ela falou? Não tem como mostrar. Se ele mostrar, eu aumento o meu aqui. Ué, mas eu tenho que mostrar para ela aumentar o dela. O Corinthians tem 2 mundiais. É diferente o preço, cara. Os 80 aqui não ia ter espaço. O presidente. A audiência é outra. Mas vamos lá. Então isso ninguém aguenta. O que eu estou falando agora é desse ambiente tóxico do futebol. É tóxico demais, cara. Tudo da raiva das pessoas é jogado dentro do futebol. Mas você sabia disso quando entrou, né, presidente? Você Eu está tô no Corinthians há muito reclamando, tempo. Pedro. Você está no Corinthians há muito tempo, né, presidente? Não estou reclamando, eu estou falando. Você acha que isso é bom? O quê? Esse ambiente tóxico que a gente Não, eu estou dizendo hoje? que não é uma novidade para o senhor. E Não, que não talvez... é. É que os outros torcedores pensam, mas o do Flamengo também vive o dele e o time está um pouco melhor, o do Palmeiras Ele também também vive. trocou 3 treinadores, se eles Então. não falam, porque está bem. O São Paulo também trocou, foi campeão, está tudo bem. É isso que eu falo, cara. Quando ganha, está tudo bem. Lá pagou 2 multas gigantes, hein? Aqui não tinha multa. Dentro desse timing Sabe? de Então, assim, vamos botar na balança as coisas. Só para a gente não fugir muito, dentro desse timing de pressão, que a gente está falando de mudanças, por exemplo, o Cuca pediu para sair, Silvio ficou numa situação... Só pegar esse gancho de pressão que acabaram causando algumas trocas. Muito se fala, muito se critica que você perdeu alguns times, porque, poxa, teve um período longo para trocar o Lázaro, esperou o período passar, trocou depois. 25 dias pós-paulista. Exato, aí com o Luxemburgo a mesma coisa. Então. Poxa, ele perdeu a oportunidade de trazer o cara e dar para o cara uma data FIFA antes. O que você pensa? Você acha que você errou realmente nesses times por causa dos períodos para treinamento para o treinador que estava chegando? Não, é o que eu acabei de falar agora. Falei isso nesse minuto. Você preferiu apostar? A gente... Estou falando que eu fui cobrado também porque demorei, não é isso? Sim. E sou cobrado porque troquei. Eu vou ser cobrado. Se ganhar... Não, quando você avalia, porque já passou. Aí quando você avalia, você por acaso... Porque se eu não estiver enganado, não, você chegou a comentar comigo uma vez... Poxa, eu deveria ter trocado o Silvinho na troca de temporada. Lembra? Sim. Então, essa avaliação que eu estou perguntando se você fez. Nesse caso específico, não pelo trabalho, pela pressão. Não, sim. Pelo que se criou dele. Sim, até para ele. Para ele. Sim. Agora, o Silvinho foi um negócio mais até de preconceito, eu acho, né? De um cara que falava direito, que era bem vestido. Sim. Entrou isso também, tem coisas Mas que... você avaliou e falou, pô, podia ter trocado antes. Exato. Essa avaliação você faz hoje, dessas últimas? Eu faço, mas do Silvinho pode ser por esse motivo. Agora, do Fernando, não. O que eu dei? Mais tempo de treino. Ele vinha bem, nós fizemos um péssimo segundo tempo com o Ituano, acho, e fomos eliminados. Mas ele não vinha mal, os resultados não eram ruins. O time não jogava mal, tinha estreado na Libertadores ganhando de 3-0 fora de casa. E com Lucha? Entendeu? Nesse sentido. Então, não trocou antes da data FIFA para dar o tempo. Eu não queria trocar, eu queria dar mais treino para ele melhorar o time. Por isso que eu não troquei. Aí me criticaram do Lucha que eu tirei ele antes da data FIFA, que era para dar treino. Você entende? São os 2 opostos e 2 críticas iguais, uma de um lado que eu fiz, outra porque eu não fiz. Não, o Lucha caiu depois do período de treino. Essa é a crítica. O Corinthians joga contra o Palmeiras, entra naquele período de treino, você Não, ia ter outra. A crítica era desse próximo que eu pus e aí o vem Mano aquela para ele questão, pegar o Corinthians estava jogando mal, resultados ruins, por que não trocou para o treinador ter aqueles dias de treinamento antes de assumir? No fim, o Mano teve que assumir ali, por isso que eu te perguntando, você faz uma avaliação de perdi o time para trocar? Não, porque a ideia é sempre segurar. Eu posso errar sempre de ter deixado mais, não de ter mandado embora antes. Presidente, essa é a minha cabeça sempre de levar no limite. outra questão que o torcedor sempre pergunta é a respeito do Cifute, porque antes o Corinthians contratava mais baseado no Cifute. E hoje os jogadores que o Corinthians contrata, principalmente os estrangeiros, são jogadores que você paga caro, como o Rojas, o Fausto, enfim, e não mais jogadores de 19, 20, 21 anos, que são promessas, ou seja, foram garimpados dentro de países da América Latina, ou mesmo jogadores brasileiros garimpados em outros estados. Você acha que esse é um problema e é algo que aconteceu nesses 3 anos de errado? Não, eu acho que foi uma coisa que aconteceu boa. O que eu enxergava e sempre falei isso dentro do Corinthians, isso de muitos anos para cá, com muitos treinadores que passaram aqui não utilizam jovens, a gente ia buscar o jovem do outro, tá pronto para jogar aqui, o nosso não.
Quantos você viu que a gente foi trazer promessa que jogava em outro lugar? Ou no Bragantino, que foi muitos. Alguns deram muito certo. Não estou entrando nesse mérito. Ou de qualquer Ituano, Ponte, clubes que o Corinthians sempre fez negócios, trouxe jogadores jovens. Mas por que aí a gente escuta e fala pro treinador, porra, põe a molecada para jogar, puta, não está pronto. Aí me pede um jogador de 18 anos do Bragantino. E aí a gente trazia. Então hoje não. Hoje a gente segurou um pouco isso, só se for mesmo bem diferente. Senão, se tiver na nossa base parecido, nós temos que ter o nosso, usar o nosso. Mas com respeito, você garimpar que eu estou citando, não é o treinador indicando, é o Cifute, através de estatísticas, e também não é de Bragantino, Ponte, que são times que vocês fazem negócio sempre. É do interior do Sergipe. O Barleta, por exemplo, né? Foi um menino que apareceu destaque do Campeonato Paulista. É um caso. Então, mas aí quando ele estava lá, os meninos nossos da base estavam melhor que ele jogando e ele não. É isso que eu quero dizer. Muito se tem uma coisa de que, não está pronto para jogar. É isso que eu quero dizer porque é fato. Isso eu escutei de mais de 5, 6, 7 treinadores que passaram. Você fala, pô, o menino não segura a bronca? Não, não dá. E aí depois te pedem um menino que foi garimpado no Cifar, no Cifute. Cifar que é do Clube Social. Entendeu? E aí a gente vai e traz. Só que o menino nem viver a base do Corinthians ele viveu, a torcida do Corinthians ele viveu. É muito mais difícil de adaptar do que os nossos. Então por isso que hoje a gente tem muito mais oportunidade também para os nossos atletas, porque a gente não saiu comprando e fazendo apostas, né? Isso ficou claro. Acho que a gente fez aposta aí, o Barleta foi uma, não lembro se... Mas não faltou criatividade de ir atrás de algo? Porque assim, não faltou criatividade. Você chegou a falar uma vez que o Alessandro era o melhor diretor do Brasil. Eu acho. Ser gerente, desculpa, do Brasil. Não faltou criatividade até para a contratação, por exemplo, de um lateral esquerdo, jogadores que o Corinthians precisava, alguém talvez investir em alguém que venha de fora. Não faltou criatividade para o que você considera o melhor gerente de esportes do Brasil? Cara, criatividade, não sei o que você quer dizer com criatividade. Pode ter faltado enxergar que a gente ia precisar. Agora, criatividade, não sei o que você quer dizer com isso. Não, porque assim, o Corinthians contratou até nos últimos anos jogadores que eram muito conhecidos da torcida. Você pega, por exemplo, o Paulinho, Renato Augusto, o próprio Fábio Santos, Fagner, Gil, jogadores que já estiveram em outras gestões. Não falta Fagner, criatividade? Gil já estavam, tá? Oi? Fagner e Gil já estavam, Cássio já estavam. Não faltou criatividade de você tentar outros nomes, tentar sair um pouco do que o Corinthians já viveu em outras oportunidades em outros anos? Não sei, cara, é uma avaliação sua. Não sei o que você quer dizer que criatividade tinha que ser diferente. Eu acho que você elogiou o Renato Augusto. Não, só juntando o que o Belo e ele está dizendo é o seguinte, o Corinthians trouxe o Juscelino do J. Malucelli, o Elias jogadores da Ponte, ao invés de o criar Ralf, novos o Castan ídolos. do Barueri, Sim. o Elias da Ponte. Romarinho. Estava na Série B quando veio isso todo mundo. Isso aí nós fomos construindo, aquele momento permitia, você acompanhou esses jogadores que você está falando. Até o Alessandro. O Petros em Depois 14. teve Castan, teve Aí nós Romarinho. saímos do zero, começamos a construir um time do zero em 2009, 2010, né? A gente tinha caído. Eu lembro que o Andrés fala que na apresentação pós-queda, quando ele virou presidente, tinha meia dúzia de jogador no clube. Acho que 13 jogadores. Então, aí o Corinthians foi montar um time, remontar e começar do zero. Qual?